Sejam todos muito bem-vindos ao seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito a partir dos estúdios da Rádio Alba em parceria com a Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba. O trabalho de proteção às mulheres contra a violência doméstica e familiar necessita de atuação constante e eficiente de todos e todas, especialmente dos órgãos de justiça. A OAB Bahia, sempre atuante em assuntos sobre o tema, trabalhou firmemente para que a segunda vara da violência doméstica e familiar contra a mulher de Feira de Santana fosse instalada. O novo espaço garantirá proporções às mulheres da região e que circundam aquele espaço. Para detalhar o trabalho desenvolvido na região, que eu recebo agora no programa, doutora Lorena Peixoto, presidente da subseção de Feira de Santana da OAB Bahia. Seja muito bem-vinda ao nosso Direito ao Ponto. Tudo bem com você? É uma alegria estar aqui hoje com todos vocês, com você na TV Alba. Realmente tudo ótimo, graças a Deus. Muito trabalho na OAB Subseção Feira de Santana. Um desafio muito grande, mas também muito proveitoso, obviamente, sobretudo quando nós temos retornos como esse, a instalação, a autorização, a instalação da segunda vara de violência doméstica na cidade. Você sabe que eu sempre vibro quando vejo numa posição à frente de uma repartição tão importante como Feira de Santana, uma mulher. Eu acho que essa representação se dá a partir da presidenta Daniela Borges. Nesta casa aqui, para você saber, eu sou dirigido pela jornalista e publicitária Michele Gramacho e sou presidido, enquanto Assembleia Legislativa, pela presidenta Ivana Bastos, deputada estadual Ivana Bastos. E eu fico feliz quando pares da OAB, mais do que nunca, dão uma responsabilidade tão grande quanto Feira de Santana à mulher, não pelo fato da mulher em si, pelo fato do reconhecimento da paridade de gênero. Isso é muito importante. Quanto mais a gente conseguir conceber isso de forma normal, vai ser normal, porque é normal. O anormal é o contrário. Exatamente. E muito me orgulha estar vivendo esse recorte na história da OAB, Subseção Feira de Santana, depois de 52 anos. É a primeira mulher à frente dessa... Imagine, Lorena. Exatamente. Vou te chamar de Lorena porque você é bem mais jovem do que eu. Então me permita eu adoro ser chamada de jovem. Adoro. Muito obrigada. Imagine você, 52 anos para a mulher chegar à frente de uma subseção em uma cidade que tem um entorno de 60 cidades. 69, se não me engano, 60 cidades. Imagine, 52 anos. A gente pensa assim, o tempo é efêmero e isso é rápido. Não é rápido. Não. Em hipótese alguma. Nós estamos falando de uma subseção a maior do interior da Bahia, que conta com aproximadamente 4.000 colegas advogados e advogadas, de mais de 50% de mulheres inscritas na região, uma subseção que abarca 8 comarcas, dentre elas Feira, mas a gente atinge outras comarcas do interior, 22 cidades. Então, de fato, nós estamos falando de uma importância muito grande nesse contexto de avanço. E doutora Daniela Borges, que muito nos orgulha, nos inspira, ela tem sido realmente uma mola propulsora de inspiração, não à toa com essa recondução dela no segundo mandato. Antes, nós éramos 10, 11 presidentes no Colégio de Presidentes, de presidentes em todas as subseções do interior da Bahia. Hoje nós somos 20. Hoje nós somos maioria. De 37 subseções da Bahia, somos 20 no Colégio de Presidente. Isso, com certeza, é reflexo desse espaço, desse reconhecimento, dessa inspiração e dessa mola propulsora que é a doutora Daniela, quando nós, enquanto mulheres advogadas do interior, nos sentimos não apenas representadas, mas também estimuladas em reconhecer em nosso íntimo as nossas competências, as nossas habilidades, e ter esse reconhecimento de toda a classe. Isso é realmente um movimento muito positivo. Muito fantástico. Vamos falar sobre a instalação da segunda vara. Deixa eu colocar aqui até como referência. Esteve aqui há alguns dias atrás a deputada Olívia Santana. E ela comentava também sobre essas instalações da Casa da Mulher Brasileira pelo interior do estado e falava sobre... E, se eu não me engano, ela falou sobre Feira de Santana. No contexto, e assim, falando sobre do contexto da violência contra a mulher na região. É tão grande assim, Lorena? Tem esse quê ainda da desatenção e do exaspero masculino em relação à mulher?
É uma triste realidade, né? Falar sempre de violência doméstico-familiar é falar de uma violência estrutural, na qual ainda insiste em coisificar o corpo feminino, em torná-lo cada vez mais número. E nós não somos, obviamente, números, né? Nós somos pessoas sujeitas de direito e, como tal, deveríamos e devemos ter esse respeito. Mas, de fato, é uma realidade muito triste, um aumento significativo. Eu estou aqui, inclusive, trouxe os dados atualizados, uma planilha de produtividade desse ano, com dados referente às violências contra as mulheres, né, devidamente reportadas junto à Delegacia Especializada da Mulher, a DEAN, que tem como a nossa delegada titular, a doutora Clécia Vasconcelos, uma excelente profissional, que para além de delegada, ela tem uma influência muito positiva no combate à violência, porque não basta tão somente nós termos a repressão das instituições da delegacia, da vara de violência doméstica e familiar. É necessário ter um trabalho também preventivo de conscientização e educação, e ela traz tudo isso à tona nos seus trabalhos diários. Mas só para ilustrar, nós temos esse ano de janeiro, vou até botar uma pesquinha aqui. Fique à vontade. De janeiro até dia 14 de abril, nós tivemos 317 medidas protetivas concedidas. Esse ano. 317. De janeiro a abril. Isso nos assusta, porque se tem medida protetiva, tem caso de violência doméstica. Mas, em compensação, se temos essa quantidade, é porque estamos tendo retorno do judiciário. Né? E eu acredito, inclusive, que com a instalação da segunda vara de violência doméstica, nós teremos ainda mais efetividade. Porque não adianta nós termos lei, nós termos delegacias, nós termos uma rede de proteção, sem termos a eficiência do Poder Judiciário, quando das medidas, das prolações de medidas protetivas, das sentenças, do cumprimento ou das decisões de descumprimento. Então, é importante que o Estado esteja atento, porque, de fato, a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei a nível internacional no combate e prevenção à violência doméstica e familiar. Exatamente. Então, isso mostra que, para além de medidas protetivas, de modo de atuação, como deve funcionar, temos também o processo de conscientização, identificando quais os tipos de violência, avocando, né, chamando a sociedade para tomar conhecimento daqueles pequenos atos cotidianos e diários que, por vezes, nós silenciamos e não identificamos como estando na condição de vítima de uma violência doméstica. Quando você fala o número 317 de janeiro até abril, não é isso? É isso. A gente se pensa duas coisas, e você inclusive disse isso. Olha, é importante ressaltar que se tem esse número, é um número grande, mas significa que a justiça está atuando. Está atuando. Mas do ponto de vista geral, esse número ainda de pessoas que vão, de mulheres que pedem proteção, é pequeno em proporção ao nível de violência que acontece na região? Sabe dizer? Eu vou trazer aqui um número, por exemplo, de o que tem um maior número de ocorrências é o crime de ameaça. Esse ano, nós já tivemos 275 ocorrências de crime de ameaça. Nós tivemos dois homicídios, nós já tivemos... dois homicídios, duas tentativas de feminicídio, e nós já tivemos a consumação da tentativa, ou seja, nós já tivemos 3 feminicídios em Feira de Santana esse ano. Eu li uma reportagem hoje muito realmente estarrecedora, que a Bahia está entre os 5 estados brasileiros de maior índice de violência doméstica. Né? Isso foi divulgado hoje no Correio, que a Bahia registrou 810 feminicídios nos últimos 8 anos e que só esse ano a gente está num ranking perdendo para São Paulo, que é o maior estado em vítimas de mulheres, né? Feminicídio. Na sequência, Minas, depois Rio Grande do Sul e, por fim, Bahia, ganhando tão somente, positivamente, digamos assim, do Rio de Janeiro.
Então, realmente são dados muito preocupantes. Eu acredito, e aí já é uma perspectiva macro minha, porque não é minha área de atuação enquanto advogada, mas eu na perspectiva de presidente, a gente acompanha, inclusive muito nos honra a OAB Feira de Santana fazer parte da rede de proteção na cidade. É uma cidade que conta praticamente com todo o sistema e arcabouço protetivo à mulher em condição de vulnerabilidade familiar, né, em condição de violência doméstica e familiar, e a OAB, através do seu processo, seus programas de combate, de orientação, de OAB nas escolas, a gente atinge muitas pessoas e a gente contribui nesse processo educativo e de combate à violência. Mas eu acredito, frente a essa minha visão, de que ainda não contempla o que precisa ser contemplado. Nós ainda temos muitos casos de subnotificação de mulheres, né, que não procuram. Eu vou fazer a pergunta para a presidenta da subseção. E é óbvio, é uma pergunta, enfim, mas é uma pergunta que cabe. Falta publicização ou você acha que ainda que o nível de punibilidade não alcança o receio do homem em agir numa tentativa ou numa violência doméstica? A meu ver, e eu acredito que a existência de uma lei, como há pouco eu trouxe, ela não é suficiente para nós coibirmos as práticas, né, de violência e a prática de crimes. Porém, contudo, todavia, nós precisamos também de políticas públicas, nós precisamos de todo um trabalho conjunto, nós precisamos de o Estado sendo mais efetivo e enérgico na punição, nós precisamos de cumprimentos de decisões de forma efetiva, porque não adianta nós termos a condenação e não termos o cumprimento dessa condenação. Nós precisamos de decisões, quando diante de um descumprimento que seja efetivamente equivalente à letra da lei, medida protetiva descumprida e seja prisão. Então, o homem, que a maioria das vezes é homem sim, o agressor, ele precisa ser preso quando do descumprimento da medida protetiva. É curioso que a Lei Maria da Penha, ela não prevê penas. Ela traz definições, ela traz medidas protetivas, ela fala sobre os órgãos de proteção, mas ela traz, após a reforma, uma reforma recente, salvo engano, no antigo governo, de que o descumprimento da medida protetiva acarreta em prisão. Então, é crime. Descumprir medida protetiva é crime. E ela vem trazendo isso em seu arcabouço legal. Então, eu acredito sim que essas queixas, essas ocorrências, elas não contemplam a realidade. Obviamente que as medidas protetivas também não estão alcançando todas as mulheres que estão vivendo condição de violência doméstica e familiar. Acredito que ainda essa informação, por mais que nós intensifiquemos a necessidade de conscientizar, de ajudar no rompimento do ciclo de violência, por mais que estejamos ainda levando através de entrevista, e aqui é um meio de alcance, sim, claro, obviamente, sempre à sociedade, mas ainda existem aqueles locais em que essa informação não chega. Inclusive, a gente está falando de uma cidade extremamente populosa, extremamente grande, que é a Feira de Santana e região, que ainda é marcada pela zona rural e muitos dos seus locais, em que a internet não chega, em que a televisão não chega, e que a rádio tem aquele zoom ainda, que você não consegue. A rádio é AM até o final do ano. Exato. Depois não vai ter mais AM. Meu amigo, nós estamos falando de pessoas que não têm conhecimento disso. Doutora, deixa eu lhe cortar. Eu vou ao intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco conversando com a senhora. Eu estou conversando aqui com a doutora Lorena Peixoto, presidenta da subseção de Feira de Santana, da OAB Bahia. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco. De volta com o seu Direito ao Ponto, direto aqui dos estúdios da Rádio Alba. É um programa feito nesse primeiro momento para a TV Alba. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo YouTube Rádio Alba Bahia ou também pelo www.radioalba.org.br. Aqui no estúdio comigo, doutora Lorena Peixoto, presidenta da subseção da OAB em Feira de Santana. Nós estamos falando sobre a instalação da segunda vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Feira de Santana.
já está funcionando, né? Acredito que a vara já esteja funcionando. Né? Não, ainda não. Esse teve a aprovação da sua instalação. Inclusive, eu quero aqui fazer um recorte de que esse pedido ele foi aberto ano passado, em janeiro de 2024. Iniciativa, inclusive, do juiz titular da primeira vara, Como é o doutor Wagner Ribeiro. A gente teve a aprovação pelo Pleno, né, da instalação. Certo. Mas para que haja essa efetiva, o efetivo funcionamento, nós precisamos de nomeação do juiz, de servidores, né, de todo esse, não apenas o espaço físico, que obviamente temos, mas de toda a estrutura. Eu sempre digo, não adianta nós buscarmos a instalação de novas varas, de novas unidades judiciárias, sem que tenhamos também o arcabouço para que essa vara, essa estrutura, ela funcione. Eu vou lhe fazer uma pergunta, me permita, uma pergunta... vou colocar a senhora contra a parede. A senhora, você, me permita. Sabe? Você acha que nesse momento, para isso acontecer, para essa instalação, para começar a funcionar, pronto, a gente demora mais quanto tempo? Nós estamos falando de quanto tempo? Não vou conseguir precisar para você, mas eu acredito, já disse, inclusive nós temos emergência, nós temos urgência. Nos casos, os dados, eles falam por si só, né? E tive agora, acabei de receber uma informação recentíssima de que amanhã vai haver a inauguração da nova sede da DEAN. Lá em Feira de Santana. Isso é mais uma forma, mais um movimento, obviamente, que vai cobrar uma celeridade do próprio Tribunal de Justiça no funcionamento, na instalação, na estrutura dessa vara de violência que é tão necessária. É triste falarmos que estamos diante da instalação de uma segunda vara de violência doméstica, porque se nós estamos falando é porque os casos estão chegando, né? Não há uma motivação para a instalação de novas especializadas, de novas varas, se não fosse o fato de nós estarmos diante de um acervo aumentado, ou seja, de números de ocorrência, de processos em andamento, de uma necessidade de celeridade para atingir o que a gente tanto busca, que é a justiça. Então, nós estarmos aqui hoje falando é um caso, obviamente, de muita tristeza. Verdade. A necessidade da instalação da segunda vara. Mas, por outro lado, é um pleito que, a meu ver, foi até rápido, porque se nós estamos falando de uma vara cujo pedido foi ano passado, 2024, e nós já estamos com ela aprovada, já estamos na iminência de funcionamento, e exatamente em razão desses números alarmantes que Feira de Santana contempla em termos desde ameaça até as medidas protetivas, falando inclusive desse ano que nós já temos 2 casos de feminicídio. Deixa eu falar um pouco sobre o café da advocacia no interior. Café com advocacia. Já aconteceu, é periódico, é semanal, é quinzenal, é mensal. Como é que funciona o café com advocacia? Como é que tem funcionado, como vai funcionar o café com advocacia no interior? Como vai funcionar a inovação trazida nessa gestão 2025, 2027, a partir do momento em que nós tomamos posse, eu e toda a diretoria, que eu quero saudar meu queridíssimo vice-presidente, doutor Pedro Mascarenhas Neto, nossa tesoureira, doutora Lísia Mota, nosso secretário-geral, doutor Fabiano Vilas Boas, e nosso secretário adjunto, doutor Daniel Vitor. Essa equipe de milhões, nós deliberamos, né, no início da gestão, traçamos metas, modos, ações que nós efetivamente já começamos a implantar, né, nessa gestão. E uma delas é exatamente o café com a advocacia do interior. Não que não sejamos interior, Feira de Santana é interior sim, mas a gente tem interiores do interior. Nós temos um processo de interiorização do interior. É de alcançarmos a advocacia das comarcas que fazem parte da nossa subseção. Quantas comarcas tem? São 8 com Feira de Santana. Você viaja a todas as cidades? Viajo. Quantas cidades compõem lá? Não, viajo todas as comarcas, perdão. Todas as cidades não consigo, não. É bem não, complicadinho. Você não vai trabalhar na advocacia. Muito. Ave Maria, então me chão, né? Mas eu já tive a oportunidade de, esse ano, estar em todas as comarcas. Visitando juízes, inclusive novos que tomaram, né? Começaram a posse, exatamente. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de Riachão, não, doutora Camila já começou, mas Jacuípe, Conceição do Jacuípe, Berimbau. Sim. Nós agora temos um juiz titular lá. Nós estivemos no final do ano em Amélia Rodrigues, doutor Fábio, ele agora saiu, estamos de novo com vacância lá em Amélia Rodrigues. Tivemos em
Coração de Maria, doutor Tiago, tomou posse também esse ano. Então, as comarcas que fazem parte da subseção de Feira de Santana, nós já tivemos. Tivemos em Capela, tivemos em Riachão, tivemos em São Gonçalo, Santo Estevão, Berimbau, Amélia, tá faltando. E realmente isso muito me alegra, porque a gente está falando de uma gestão de 4 meses que nós já tivemos esse diálogo com a advocacia local. E o Café com a Advocacia é mais uma oportunidade de trazer a advocacia do interior para fazer parte da nossa subseção, para se sentir parte, na verdade. Então, o Café com a Advocacia vai começar em Capela de Alto Alegre. Capela do Alto Alegre. Soube que são 155 quilômetros de Feira de Santana. Eu sou péssima de quilômetro, mas são 155 quilômetros. 155 quilômetros de Feira, mais ou menos isso aí. Não é Quando isso? é que vai ter o café lá na subseção de Feira? Estamos indo para a Capela do Alto Alegre. Certo. Lá nós temos uma sala, mas a sala é pequena, né? Foi inaugurada lá no fórum, inclusive na gestão de nosso queridíssimo Rafael Pitomba, aqui um abraço forte para Doutor Rafael, meu amigo, irmão. Presidente. Fantástico, figura fantástica, gosto muito dele. É maravilhoso, sou muito suspeita. E é uma pessoa que abriu portas mesmo, que enquanto eu estive como vice-presidente, eu sempre tive a feliz sorte de fato, ter estado com ele na condição de co-presidente. E hoje eu fico muito tranquila, sabendo que esse trabalho de presidência é um trabalho que eu tive um subsídio, né, muito grande. Você encontrou a casa toda azeitada. Eu digo assim, que ele foi ajeitando, que está na hora da gente decorar, né? Então, ele foi estruturando, a gente está agora mobiliando, porque o objetivo é esse, realmente trazer melhorias para a advocacia de feira. Voltando à questão do Café da Advocacia, nós temos essa sala, uma sala pequena, certo, porque ela fica num fórum. Sim. E aí nós estamos contando com a parceria da Câmara de Vereadores. Então, estaremos fazendo esse Café com a Advocacia na Câmara de Vereadores, lá em Capela. Nossa. E estaremos também levando a nossa queridíssima colega, doutora Fernanda Barbosa, atual presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui, da Seccional Bahia, para falar sobre os avanços e inovações da Lei Maria da Penha. Aqui, doutora Fernanda. Maravilhosa, fantástica, competentíssima. Competentíssima, um amor de pessoa. Ontem tivemos recentemente uma audiência pública em feira, e aí eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Emanuela Lapa, que é a presidente da comissão daqui dos extrajudiciais, e ela falou como ela tem visto movimentos de representatividade, que nós falamos há pouco do interior. A doutora Fernanda Barbosa é do interior, de Santo Antônio de Jesus, mostrando toda a sua potência e competência, hoje à frente também da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da Seccional Bahia. E ela estará conosco em Capela para abordar sobre as inovações e avanços da Lei Maria da Penha para a advocacia local. E olha que esse curso, a ideia do Café da Advocacia não é apenas tomar um cafezinho. Apesar de eu achar que tomar um cafezinho é algo que realmente estreita laços, oportuniza diálogo. Não à toa, quando nós falamos em instalação e inauguração de salas da OAB, nós estamos falando, para além de um compromisso e de uma marca no judiciário de que a OAB está presente, nós estamos falando de um espaço acolhedor para a advocacia, um espaço que seja chamado de nosso. E isso é muito, muito positivo. Então, esse café, não apenas para tomar um cafezinho, para estreitar os laços, mas para também levar profissionalização, capacitação, atualização à advocacia, também é compromisso da OAB. Quantos advogados e advogadas tem? Você sabe esse número na sua subseção? Não sei não, mas lá eles são menos de 100. Mas no geral, nas 4 mil, nós estamos em 3.900 e fração. Nós já temos um universo de quase 4 mil colegas advogadas inscritas em Feira de Santana. Em Feira de Santana? 4 mil? 4 mil. Acho que o deputado Zé Neto também, acho que é advogado também, né? Isso. Advogado, meu amigo Zé Neto, grande figura. Um abraço para você, deputado Zé Neto. Conferência da Mulher Advogada do Interior. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho assim, é da mulher advogada da Bahia. Eu não consigo falar. Eu cria uma distinção, falar do interior e da capital. Mas eu preciso dizer o porquê desse recorte. Sim, por favor. É importante porque nós precisamos tratar a advocacia em termos de direitos e deveres de forma igual, obviamente. Mas o princípio da isonomia
pressupõe a aplicação de instrumentos e medidas diferentes para tratar os diferentes. A advocacia, as particularidades da advocacia do interior são diferentes das particularidades e dos desafios da advocacia da capital. E quando nós trazemos ainda esses recortes, é importante trazer os recortes de gênero e raça e localidade. Então, quando nós falamos de desafios da advocacia da mulher do interior, nós estamos falando, por vezes, em cidades que ainda é marcada pelo coronelismo, pelo machismo bem enraizado, em que ainda não reconhece a advogada mulher como uma competente profissional. Passa por isso? Já tive várias situações. Da figura, sem citar o gênero, olhar para você de cima a baixo. E, sobretudo, nessa característica da juventude. Ah, é? É engraçado, né? Você é jovem, você não é jovem, inexperiente. Exato, dando a ideia de inexperiência. E eu acho muito bacana o movimento que a Seccional Bahia trabalha com a Jovem Advocacia, porque não podemos medir competência pelo tempo de carteira do profissional. Verdade. Né? E nós temos vários colegas, jovens colegas advogados e advogadas altamente competentes, dando show. E não à toa nós temos na nossa diretoria, na Seccional Bahia, nosso queridíssimo Hermes Hilarião, fruto da Jovem Advocacia, hoje no espaço de vice-presidente. Com a sua força, com a sua competência, perceba, se ele está lá é porque quando o jovem advogado, ele participou de um movimento de ascensão e valorização da Jovem Advocacia. Doutora, por incrível que pareça, meu tempo na TV estourou. Eu estou com o meu diretor, Judson, só mandando 1 minuto. Um abraço, 2 né? minutos, 1 minuto, ele começa a ficar desesperado para não estourar o tempo. E eu quero agradecer sua presença aqui na TV Alba. Muito obrigado por sua participação. Eu desejo muita sorte à Subseção de Feira de Santana. A gente continua no ao vivo agora somente pela rádio, mas nesse momento aqui eu desejo muita sorte para meus amigos e amigas, advogados e advogadas de Feira de Santana. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Agradeço demais o espaço, a oportunidade, agradeço os recortes de tudo o que foi falado aqui e me coloco com certeza à disposição, não apenas da TV, mas da Rádio Alba e de toda a advocacia. Vou ficar por aqui, Direito ao Ponto na TV, volta numa próxima oportunidade. A todos um grande abraço, um excelente dia. Tchau.